se não estamos. Então, tem muita coisa nesse sentido. Um outro aspecto que eu gostaria que você explorasse, na fatologia, terceira linha, aqui na página 1 ainda, você fala da visão panorâmica quanto à sediopatia favorecendo a cosmovisiologia despertológica. Fazendo contraponto com a terceira linha de baixo para cima, na página seguinte, você traz lá a questão do processo de... Não, na quarta linha, o ato de parar de correr dos assediadores. Então, é só para a gente ver essa questão aí Sim. Então, aqui, essa visão panorâmica, primeiro, para você ter essa visão panorâmica, você precisa parar de correr. Isso. E encarar, vamos dizer assim, a trafarologia de um modo geral. Então, isso pode ser observado quando a pessoa recebe feedback, como é que ela reage, uma dinâmica de trafares, por exemplo, se ela já fez, se ela já foi lá no Consim Cobaia, se ela já foi na OIC. E ainda tem muito problema, tabu, muito assim, sabe, cotoveloma com isso. A distância está muito grande dos assediadores no sentido de encarar. De encarar. Porque a função, entre aspas, do assediador é justamente botar o dedo na ferida. Então, se eu não quero nem olhar, como é que eu vou olhar para a cara do assediador que está fazendo isso? Né? Eu não quero nem olhar para a própria ferida. Então, a ideia é essa. Então, você parar de correr é isso, você começar a analisar nua e cruamente os seus trafares, ver aquilo que se repete, começar a observar que atrás daquele trafar, em geral, tem uma consciência. O que eu quero dizer não necessariamente, vamos supor, eu tenho um trafar e tenho um assediador naquele trafar, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o desenvolvimento do meu trafar ao longo das vidas, ele foi feito em conjunto. Eu tinha outras consciências que estavam comigo. Então, eu olhar para esse trafar hoje significa que eu vou poder, se eu melhorar, se eu resolver, eu vou poder ajudar várias pessoas que padecem do mesmo mal e que muitas vezes me ajudaram a chegar nessa condição ou desenvolver esse trafar também. Então, deixa de ser uma condição só egóica, porque às vezes a gente não vai atrás dos trafares porque fala assim, não, esse é um problema meu, né, uma autocorrupção minha e não afeta ninguém. Mas, na verdade, além de afetar porque o trafar todo mundo está vendo ali, é como se fosse um mau cheiro, né, todo mundo está padecendo daquilo no sentido de sofrer da influência daquilo, mas principalmente também porque existe uma raiz serexológica. Então, acho que o primeiro passo é esse, ver como que a gente lida com esse assunto da sedialidade. A pessoa que é muito sugestionável, a pessoa que é muito ansiosa, a pessoa que é muito ainda imatura do ponto de vista emocional, eu acho que primeiro tem que resolver isso. E aí começar a olhar os próprios trafares, ver como é que ela reage a críticas, e aí você começa a ter experiências em que eles oportunizam, né, os amparadores oportunizam você encarar os assediadores de modo mais assim, na cara. Né? Estava mexendo com esse assunto, aí eu fiz uma listagem dessas experiências que eu tive. Uma delas foi muito inesperada, eu tomei um susto. Eu estava no Rio de Janeiro de férias com os meus pais, no shopping, no Fashion Mall. A gente fez um lanche e resolvemos ir ao cinema. Era a estreia do filme Forrest Gump, na época. Era dezembro, mais ou menos. E aí tinha uma fila enorme, né, para comprar. Eu fiquei na fila, meus pais ficaram com um café. E aí quando eu estava assim, os 3 pessoas para o caixa, para chegar no caixa, veio uma pessoa lá de trás, um homem lá de trás, foi passando todo mundo, passando com uma carteira na mão. Aí ele chegou na boca do caixa, né, ele foi se filtrando ali, e ele começou a falar que ele queria o ingresso dele, porque ele era, acho que da polícia, alguma coisa assim, e aquilo criou um clima horrível, porque a gente estava há vários minutos ali, né? E eu comecei a ficar tão indignado com aquilo que eu falei, esse cara é pau demais, e comecei a olhar, assim, indignado para ele. Ele estava assim, como se estivesse um pouco na minha frente, assim, eu era o terceiro, né? Ele estava do segundo para o primeiro ali, falando que ele queria e tal. E fiquei olhando, assim, pé da vida. De repente, ele sumiu e apareceu uma consciência olhando sarcasticamente para mim assim e me chamando de vários nomes assim. Tipo assim, faço o que eu quero, seu isso, seu aquilo, quem é você, blá, 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 blá. Aquilo, eu quase caí para trás, de susto, porque foi uma coisa muito real, assim. A imagem assim que mais eu vejo que remonta essa experiência é no filme A Viagem,
E lá no final do filme tem um assediador que fica assediando lá um dos personagens, é bem aquele estilo, aquele jeito, aquele modus operandi. Então, aí eu vi que aquele, acho que era um policial, ele estava, obviamente, sob influência daquela Consciex, e a Consciex queria ver o circo pegar fogo, ele queria gerar aquele clima ruim na fila, na indignação, as pessoas começaram a falar, o pessoal lá de trás começou a gritar, e aí começou um certo empurra-empurra, e ele ficou ali, e a mulher atendeu ele. E aí a coisa ficou tão gritante, todo mundo viu que era melhor deixar ele comprar e sair, porque senão ia piorar, ia ter bate-boca. Então eu vejo que essas experiências elas trazem um realismo maior para ver como as coisas realmente são, né, extrafisicamente. Então a partir daí eu tive várias outras experiências em que, dependendo do modo, dependendo do tema, dependendo do que, você entende esse modus operandi das consciências.